Olá, está começando o Impressão Digital, seu mais novo programa aqui na TV e Play. E hoje a gente vai falar de atividade física, isso mesmo. Eu estou aqui com o meu parceiro, Diego Souza, né? Olá, Diego. Olá, Diego. Meu xará. Hoje são dois Diegos aqui no programa e eu tenho certeza que o assunto vai te interessar bastante, mesmo se você não estiver fazendo atividade física. Porque eu quero hoje saber tudo sobre a relação da atividade física com o mundo digital. A gente sabe, Diego, que a partir do momento em que a pandemia, né, começou, né, mais acentuada no ano de 2020, a gente teve aí um momento de fechar as academias, de atividades mais restritas, e foi um momento onde houve uma expansão de algo que já acontecia, que é a consultoria online. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro e falasse um pouquinho sobre o que é consultoria online dentro do treinamento. Olá, sou Diego Souza, sou personal trainer, formado em Educação Física bacharelado e venho atuando tanto no âmbito presencial, com atendimento de personal, como consultor fitness, né? Que é o personal que trabalha com consultorias fitness, né? Levando esse conteúdo de treinos e adaptações com conteúdo digital em si. Inicialmente, esse processo de consultoria online, ele vem de um princípio onde o digital ainda não era incluído, né? Onde trabalhávamos com planilhas, né? Do Word ou Excel, o que quer que seja, e depois passou por transições onde conseguimos fazer um conteúdo e adequar dentro desse conteúdo digital, né? Aí foram inseridos vários outros conteúdos que foram facilitando esse trabalho que é a consultoria online, por meio de vídeos, né, por meio de uma transição mais rápida na elaboração dos protocolos, né, uma comunicação com o cliente que está do outro lado, né, com o paciente que está do outro lado, né, tanto por chamada de vídeo, como por mensagem via WhatsApp, até a própria plataforma com a qual eu utilizo também facilitou bastante essa comunicação, esse diálogo, essa anamnese que eu faço prévia com esse cliente. Certinho. Então, basicamente é o seguinte, se alguém na própria cidade ou alguém de qualquer lugar do mundo, ela quisesse ter, né, o Diego Souza como treinador ou qualquer outro profissional da área da educação física, ela pode ter, mesmo que não esteja no mesmo ambiente. Ela pode ter a partir de uma plataforma digital, é isso? Correto. O conselho de vocês permite? Como é essa questão em regulamentar do profissional da educação física frente aí às plataformas digitais? Correto. O Conselho permite sim esse conteúdo hoje levado via digital, e é como eu falei, as plataformas hoje elas vieram para fazer com que a gente possa ser mais rápido, mais ágil nesse contato, né? Hoje a gente tem um conteúdo com as avaliações físicas, neuromotoras, até tratamos algumas pessoas que dispõem de algumas patologias, né? Como eu tenho um exemplo de uma cliente que ela tem uma certa deficiência, né? Ela tem prótese nas duas cabeças do fêmur e ela reside em Minas Gerais, né? Então, tipo assim, é um conteúdo bem bacana. Até então, o relato dela é que ela não conseguia, né, trabalhar com profissionais da área, mesmo sendo presenciais, e hoje a gente consegue fazer um bom trabalho mesmo estando à distância, né? Muito bacana. Então, esse assunto muito me interessa e acho que interessa quem está do outro lado, porque eu acabei experimentando um pouco do treinamento online. Porque durante a pandemia a gente teve que ficar afastado, né? E, por exemplo, uma das opções que eu tive durante a pandemia foi a planilha, né, online, onde existe uma plataforma, né, um aplicativo, onde tem a simulação de todos os exercícios que devem ser feitos, mas também uma das opções que o meu personal me deu foi justamente a treinar por chamada de vídeo. E aí eu queria que você falasse, Diego, como que foi esse período bastante difícil, desafiador da pandemia para vocês profissionais e também para os seus pacientes, clientes. Então, durante a pandemia, tivemos aquele conceito, né, de que várias pessoas tiveram uma transição diferente, né? Então, as pessoas já estavam dentro de suas casas
não tinham como criar determinadas adaptações, outras tinham como criar, né? Então, o profissional por si só, a característica, né, a origem do profissional é essa, né? Fazer com que as coisas se tornem um pouco mais práticas, mais ágeis, né? Então, eu, quanto profissional, eu preciso fazer a anamnese daquele cliente, entender qual é a parte, a necessidade daquele indivíduo e quais são os problemas existentes naquele indivíduo ali, naquele atual momento, cenário que foi o qual a gente passou, que foi da pandemia. A gente teve que treinar com panela, a gente teve que treinar com adaptando tudo, né? Então Sim. a gente teve que treinar na varanda de casa, na sala, e isso foi muito comum. E aí, onde veio o papel essencial do profissional. Porque além de saber, né, fazer a prescrição adequada para aquele indivíduo, existiu-se, né, a necessidade das adaptações, que foi como você falou, a utilização de baldes, de vasos, elásticos, né? Muita gente não tinha esse conceito de que o elástico pegava tanto, né, durante um treinamento, que o balde de água poderia ser utilizado. Então, tipo assim, foi uma coisa bacana se o profissional vê por um lado positivo, sabe? Porque você para levar uma atividade física para um indivíduo, você não tem a necessidade exclusivamente de estar na academia. E isso é importante ser frisado, porque foi uma discussão também durante a pandemia dos profissionais, porque todo mundo, a academia ela é prioridade, mas só que a academia ela não é prioridade quando se refere-se à atividade física, porque a atividade física ela não precisa da necessidade de uma academia. Você pode fazer a atividade física nos parques, você pode fazer a atividade física na sua casa, né, na garagem da sua casa, no jardim da sua casa. Então, tipo assim, a atividade física ela precisa ser propagada como um hábito, na verdade, e não como, tipo assim, não, eu preciso ir à academia para realizar uma atividade física. E esse conceito, com certeza, ele foi bastante disseminado aí durante o período, né, mais alto, mais forte, podemos dizer, da pandemia. Bom, a gente vai conhecer daqui a pouquinho mais sobre o aplicativo e sobre a consultoria online com o Diego Souza, e eu volto daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com impressão digital e chegou aquele momento que todos vocês ficam esperando em cada episódio. É a dica criativa da Jadila Cruz. Fala daí, Jadila. Eu acho que você pode estar errando na hora de colocar os áudios do seu Reels e eu vou te mostrar como para você não errar mais. E o erro pode estar justamente na hora de você subir um áudio. Às vezes você edita o seu vídeo em um outro aplicativo, coloca uma música famosa e na hora que você posta no Reels, posta uma música famosa de outro cantor como se fosse original sua. Isso viola as diretrizes do Instagram. Então, às vezes você fez um Reels até legal, mas o Instagram não está entregando para todo mundo porque você está violando as diretrizes e aí ele está te punindo por isso. Nesse caso, o que é que você vai fazer? Você vai deixar para colocar a música só no Reels, colocar uma música original da plataforma, creditada bonitinho com o nome do cantor. Se o seu áudio for narrado, tiver alguma informação com a sua voz, você pode subir o vídeo para o Reels, escolher aí uma música normal, como você faz com os outros vídeos que não tem sua voz, e a diferença é na hora da prévia, que você vai clicar no íconezinho da música e depois você vai abaixar o volume da música que você colocou no Reels e aumentar o áudio da câmera. Assim você consegue colocar a música de fundo e ainda assim colocar os créditos. Famosa, e na hora que você posta no Reels, posta uma... Voltamos com o nosso Impressão Digital e hoje eu trouxe aqui o Diego Souza, que é personal, né, um profissional da educação física e que está aqui falando sobre essa união da atividade física com as plataformas digitais. Diego, hoje você pode, através da internet, através de aplicativos, ter alunos espalhados em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo, é isso mesmo? Isso, correto. Eu tenho diversos alunos em todo o Brasil, inclusive no exterior também. Mesmo antes de utilizar os aplicativos, eu já tinha essa logística de atender pessoas fora, mas eu também dependia do sistema digital, né, o WhatsApp, e-mail, dentre outros, para enviar essas planilhas, né, para esses clientes que estavam ou em outros estados ou cidades ou até mesmo fora do país.
com a chegada das plataformas digitais, com a evolução, com vídeos ilustrativos, com material de leitura em 3D para analisar se existe algum desvio na anatomia daquele aluno. Então, se tornou mais precisa a prescrição e também a objetividade daquele treino que eu estou prescrevendo para aquele cliente. Então, tipo assim, o conteúdo digital, ele evoluiu bastante e fez com que nós, profissionais, chegássemos com maior precisão a esses clientes. E o que é que você acha? Hoje a internet ela tá aí cheia de armadilhas, eu posso dizer assim, né? Então hoje cada um vai se espelhando uns nos outros e acabam pegando a dieta do outro, acabam pegando o treino do amigo ou de um famoso, de uma celebridade. Qual é a sua indicação aí para essas pessoas que ficam tentando, né, almejar um corpo perfeito a partir de um depoimento, a partir de alguém que às vezes não tem o seu biotipo, não tem a sua realidade, não está no seu contexto. Então você, como profissional, qual a orientação para essas pessoas? Eu sou a favor da motivação, né? Você é um digital que influencia bastante nesse intuito, né, de levar a motivação para as pessoas, mas precisamos ter, né, essa responsabilidade em saber que cada indivíduo ele é único, né? Cada indivíduo ele tem suas necessidades, ele tem as suas prioridades também. A gente tem pessoas que lidam com o dia a dia que é corrido, né? Então a gente precisa entender que o objetivo final de cada indivíduo também tem a ver com o dia a dia, com os hábitos daquele indivíduo. Então a prescrição em si, ela também necessita dessa avaliação prévia, né? Dessa individualidade. Então, tipo, a gente precisa compreender que o Diego Souza faz não é o mesmo que o Diego Ranieri faz, porque temos o dia a dia diferente e hábitos diferentes. E eu acho que é interessante o acompanhamento do profissional, porque ele vai justamente perceber qual é a sua rotina, quais são, né, os seus pontos fortes, pontos fracos, e vai fazer a adaptação de todos esses exercícios. A gente precisa entender que hoje a gente convive numa sociedade, né, onde a gente tem uma série de síndromes metabólicas e uma série de distúrbios também. Então, a atividade física, ela tem que ser vista num contexto muito mais amplo do que somente a parte estética, daquela mulher que quer ficar com o corpo bonito, ou aquele homem que quer ficar com o corpo bonito para ir para a praia. Hoje a gente já tem determinados estudos que comprovam que a atividade física ela é importante no tratamento do próprio Covid, que é o que a gente convive no atual cenário. A atividade física ela é importante no tratamento de pacientes cardiopatas, diabéticos, hipertensos e até mesmo indivíduos que contêm câncer. Então, a gente precisa entender de que cada indivíduo ele vai ter a sua necessidade e a prescrição vai ir de encontro àquela necessidade. E o profissional, ele tem essa característica, porque ele estuda esses dados, ele faz esse levantamento também com a anamnese e avaliação, para daí sim chegar em algo mais preciso. Perfeito, então tá aí o recado do profissional, né? Procure sempre um profissional. Então, às vezes eu posto muito, né, algumas atividades físicas que eu faço durante o meu dia, durante a minha rotina, mas nunca eu dou a indicação de repetições, de números, de cargas, porque isso tudo acaba influenciando, eu acho que acaba influenciando negativamente, porque as pessoas elas vão querer fazer igual, ter aquela receita. Exato. Então não é importante que você motive, mas que você não coloque ali prescrições de Exato. treino, né? Eu acho que inclusive é rejeitado isso e muitos famosos e digitais influencers acabam sofrendo penalidades e podem ser até processados, não é isso? Exato. O conselho ele é bastante rigoroso quanto à situação da prescrição, né? Até porque a gente sabe da realidade, né? Do quão uma prescrição inadequada ela pode infringir e até mesmo criar um dano em um indivíduo, né? Então, se você prescreve, por exemplo, um exercício com altas cargas para um indivíduo que é iniciante ou com altas séries semanais, você pode gerar um dano na musculatura dele e fazer com que ele chegue a uma lesão. Então, esse indivíduo ele vai precisar passar por todo um processo de recuperação, toda uma situação ruim e indesejada. Bacana demais. Então, já sabe, nós temos aí que procurar realmente esse especialista
E hoje a tecnologia ela nos aproxima. Hoje a gente já tem a telemedicina, já podemos ter orientação nutricional também via internet, e temos também a possibilidade de ter um treinador à distância. Embora isso, algumas pessoas elas têm mais facilidade de serem adaptadas a essa realidade e outras preferem o presencial, não é mesmo? Exatamente. Então é isso. Olha, Diego, eu sei que sua rotina é muito corrida e daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai mostrar um pouco de como que você faz aí as consultorias online, como acontece isso na prática. A gente foi investigar lá a sua vida, viu? É daqui a pouquinho. Estamos de volta com impressão digital e antes de começar, a falar um pouco mais sobre a rotina do Diego Souza, sobre consultoria online, para treinamento, tem um recadinho bem especial aí da professora Alana Souza, ela que é comunicóloga e está com um podcast bem interessante e ela tem um convite para vocês. Oi, Diego, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar sobre o Pode Refletir. É um podcast semanal sobre temas do cotidiano. Eu sei que sou muito suspeita para falar, porque sou uma das apresentadoras, né? Mas é que vale muito a pena ouvir. Toda quarta-feira tem um novo episódio, e não é aquele episódio grande, não. 10, 12 minutos no máximo, e você vai ter acesso a uma boa conversa, uma conversa amigável, cheia de contribuições sobre temas como gratidão, fé, perseverança, medo, saudade, temas aí do nosso dia a dia. Para estas conversas, eu conto sempre com a parceria de Tuca Souza. Tuca, que assim como eu, também é professor do curso de jornalismo. Tuca é dono de uma bela voz, atua aí há bastante tempo no rádio, tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Então, se você quer pensar sobre sentimentos recorrentes em sua vida, se você gosta de ouvir histórias reais, se você quer aprender a lidar com determinadas emoções, você precisa ouvir o Pode Refletir. Quer saber como? Vou explicar, muito fácil. Você vai lá no Instagram e visita o perfil do Pode Refletir. É o @Pode Refletir, assim mesmo como está aparecendo aí na tela. Lá, vocês vão clicar no link que está na bio. Ao clicar no link, você vai ter acesso a todos os episódios disponíveis. É só clicar e ouvir. Fácil, não é? Mas você pode dizer assim, Alana, mas eu tenho meu agregador de podcast favorito, já baixei no meu celular, queria ouvir por lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você vai lá no seu agregador de podcast e você clica na lupa e digita Alana Souza e Tuca Souza. E vai aparecer o Pode Refletir para você. É só clicar e ouvir também. Então fica aqui o meu convite para você. Venha refletir com a gente, ouça o Pode Refletir. Viu que bacana esse recadinho? Então acesse também você aí e faça o seu podcast. Hoje está muito fácil e se você tiver um projeto bem parecido com esse, manda para mim que eu vou colocar aqui no Impressão Digital. Bom, eu estou aqui com o Diego Souza, que é personal, que é educador físico e ele que nos motiva aí, me motiva também, eu tenho aí uma profunda admiração. E Diego, a gente foi conhecer um pouco da sua rotina nos procedimentos, de consultoria online. Mas antes da gente exibir, qual é assim os principais pontos que você tem na hora de consultar alguém à distância, que você nunca viu, por exemplo? Então, questão de peso, de altura, de atividade, quais são os principais pontos aí de uma anamnese feita pelo educador físico? Perfeito. A anamnese, ela dispõe, de todo um levantamento para entender qual é o dia a dia daquele indivíduo, até mesmo como ele está se alimentando, como está a parte psicológica daquele indivíduo, qual a característica da cidade daquele indivíduo, e isso é muito importante. Então eu criei toda uma adaptação dentro da minha anamnese para entender como funcionava aquele indivíduo no dia a dia dele. Então eu preciso entender se ele tem alguma patologia, preciso entender como está o estereótipo dele, como ele reage diante daquele atual momento dele.
Então a prescrição do treino ela vai depender de todo esse levantamento que eu irei fazer junto com esse cliente, né? E eu tenho uma característica muito importante na minha consultoria online, porque eu tenho para mim o entender que esse cliente, mesmo ele sendo online, o principal critério é ter o diálogo com aquele indivíduo, né? Então, eu posso fazer uma ligação por chamada de vídeo, eu posso me comunicar melhor por áudio, né? Uma chamada normal e por aí... Humanizar, né? Humanizar, exatamente. A relação, porque as pessoas já estão longe, então, mas você se utiliza, assim, de recursos como vídeo, por exemplo, Exato. Né? Que nos aproximam Exato. mais. Quando um indivíduo que ele é do online, ele tem uma dificuldade com algum exercício, por exemplo, ele me envia o vídeo, eu vejo como ele está executando, e aí eu crio no meu próprio dia a dia, com meus alunos presenciais, um outro vídeo explicando para ele como é a forma correta de estar executando aquele exercício que ele se encontra com dificuldade. Então, as mídias digitais facilitaram bastante e você também pode ter, né, esse conteúdo mais prático, né, fazer com que você entenda um pouco melhor sobre os exercícios, dentre outros fatores. Olha, então a gente foi lá conhecer um pouquinho da rotina do Diego Souza. Vamos lá? Viu só como que essa rotina é acelerada, viu? Mas dá certo a consultoria online, porque eu já passei pela consultoria online, eu já treinei por chamada de vídeo, Sim. Né? Treinei bastante tempo por chamada de vídeo, e ele do outro lado ali me gritando, me orientando. E é muito bacana a gente entender que não estamos sozinhos, né? Exato. Eu acho que esse é o maior sentimento da gente, de não estar só e de ser orientado faz toda a diferença. Exatamente. Né? E, Diego, eu queria também falar um pouco, hoje todos os profissionais eles estão inseridos nas redes sociais, como o próprio Instagram. Você também utiliza essa plataforma para incentivar seus alunos, para promover? Como é a sua relação com as redes sociais? Exato. Nas minhas redes sociais hoje eu disponho, né, faço com que levo o meu trabalho, né, mostro o meu dia a dia quanto profissional, né, como personal presencial, o meu dia a dia de estar atuando, né, na correria do dia a dia, mostro também o resultado dos meus clientes, mostro alguns feedbacks desses meus clientes, o que eles falo sobre o meu trabalho, eu mostro a evolução, né, o quanto tempo durou de um processo para o outro via foto, porque disponibiliza ali, segundo a avaliação, eu disponho daquelas fotos. Então eu mostro todo esse conteúdo de trabalho, né, tanto do meu dia a dia como o trabalho quanto os clientes, os resultados no processo final. E o Instagram, ele me traz uma visibilidade muito interessante, porque faz com que eu leve a motivação para as pessoas, porque eu mostro pessoas diferentes umas das outras e evoluções também diferentes. E é interessantíssimo. Segue o Instagram lá do Diego Souza Personal, não é isso? Isso, Treinador, Diego Souza Treinador. E lá vai ter as informações, inclusive você que é da área de educação física, que é personal, pode sim seguir para entender melhor esse contexto. É um exemplo aí também de como utilizar as redes sociais profissionais, né, para alavancar aí a sua carreira. E, Diego, finalizando o nosso programa de hoje, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo, de motivação mesmo, de que as pessoas possam buscar e também os cuidados que devem ter com as redes sociais, porque embora tenha muito conteúdo bacana, nem tudo é para a gente. Então, nesse sentido, qual é o seu recado para a gente fechar? Acredito que tem muito conteúdo bacana, muitos profissionais também, tanto na nossa cidade como em outros lugares. As redes sociais hoje, ela dispõe dessa alta gama, né, de conteúdo, mas precisa existir essa responsabilidade quanto às características de exercícios, até mesmo a forma com que vocês praticam a atividade física. Outra coisa importante frisar é que a atividade física ela é muito importante, seja para o mental, seja para a parte estética, seja para a sua saúde,
dentre outros fatores. Então, eu uso a atividade física não só visando a parte, né, estética, mas também para me aliviar da minha correria, do meu dia a dia. Então percebam que não procurem só a atividade física somente para a parte estética, mas sim também para aliviar o seu estresse, para reduzir as pessoas que estão com autoestima baixa, as pessoas que estão meio depressivas. Então a atividade física ela é uma alta gama, então façam com que a atividade física seja um hábito para vocês. Verdade, e eu acho que um exemplo e é uma frase que eu carrego comigo, é sempre não se comparar a ninguém, né? É ter seu próprio objetivo, seu próprio foco, e com certeza isso faz toda a diferença. Brigadão, Diego. Obrigado duplamente por você estar aqui no Impressão Digital e por fazer parte da minha vida também. Eu que agradeço. Nessa rotina tão que a gente tenta seguir, né? Mas ter um profissional do lado, com certeza faz toda a diferença. E eu queria que as pessoas que estivessem em casa pudessem também te conhecer melhor e entender, né, como que você utiliza aí a internet para todo para levar, né, a saúde para as pessoas. Eu que agradeço o convite e ter a possibilidade de transmitir o meu trabalho aqui para as pessoas e também levar uma informação de boa qualidade. Valeu, tamo juntos. Tamo junto. Até o próximo programa. Tchau, tchau.